Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora um capítulo de ótica muito legal, um dos mais legais e mais cobrados da óptica geométrica, o fenômeno da refração da luz. Então aqui eu falo das leis da refração e vou até a reflexão total com exemplos, tá bom? Então vamos lá, bons estudos para nós. Bom pessoal, o fenômeno da refração é quando a luz então tem sua velocidade alterada devido às mudanças das características do meio de propagação, principalmente mudança da sua densidade. Então, uma observação importante é que a refração sempre vem acompanhada da reflexão. Olha que imagem bonita, né? Você tem o laser, parte da luz muda o seu meio material, nesse caso aqui sofrendo um desvio, e obrigatoriamente, quando a luz passa para um meio mais denso, a onda eletromagnética diminui sua velocidade. Lembra que a velocidade da onda eletromagnética, a velocidade da luz, é máxima no vácuo, onde não tem nada. Então, a partir do momento que a luz passa a se propagar no meio mais denso, a sua velocidade diminui, sofrendo então o fenômeno da refração. Mas veja que parte da luz sofre reflexão. Tá? Então, a refração vem sempre acompanhada da reflexão. Claro que quando a gente mostra só o raio refratado, a gente vai estudar só o fenômeno da refração. Tranquilo? Bom, aqui você tem vários exemplos, né, que são inclusive imagens que caem nos vestibulares. Por que você vê um copo com água, um lápis lá dentro aparentemente é quebrado, né? Aparentemente está quebrado. Olha o desvio da luz que ocorre quando a luz passa da água para o ar. Ao sofrer esse desvio, o observador tem a sensação da imagem um pouco mais alta, uma imagem virtual, o que dá a sensação do lápis quebrado. Olha só. A mesma sensação quando você tem um pescador que mira, na verdade ele enxerga a imagem do peixe e o peixe está numa posição real um pouco mais baixa. Todas essas questões já caíram em provas. Ó. E claro, o fenômeno importantíssimo, muito cobrado, que seria o fenômeno da dispersão, a separação das cores, né, num prisma. Olha só essas outras imagens. Aqui você tem uma imagem legal de uma régua, né? Parece que ela está amassada, mas é o fenômeno da refração. Também o fenômeno da miragem, né, que nós vamos explicar nessa aula. E olha só essa foto que divertida, né? A luz que se desvia do corpo do rapaz quando passa da água, da placa de vidro para o ar, tem a sensação que a cabeça dele está fora do lugar. Olha só que foto legal, né? Tudo isso, então, explicada pela refração da luz, a refração luminosa. Bom, então o que vocês devem lembrar? Primeiro passo, a velocidade da onda luminosa vai depender então da densidade do meio, e quanto maior a densidade desse meio, menor é a velocidade de propagação da onda nesse meio. Pessoal, reparem que a gente está falando da refração da luz. Uma onda sonora tem comportamento oposto. Uma onda sonora, quanto maior a densidade do meio, isso facilita a propagação da onda sonora, então maior seria a velocidade da onda de som. A refração luminosa, como a gente está falando só de luz, então quanto maior a densidade, menor a velocidade de propagação. Como você vê nesse esquema, ó, maior a densidade, menor a velocidade de propagação. V igual a lambda F. Lembra que a frequência na refração é sempre constante. A frequência depende da fonte de produção de ondas. Então, a frequência não vai mudar. Então, como V igual a lambda F, se ocorre uma redução de velocidade, ocorre uma redução do comprimento de onda. Por enquanto, está tranquilo? Vamos continuar. O que é o termo de refringência? Em ótica a gente usa muito esse nome, né? A luz passa para o meio mais refringente. Né? Então, refringência é a resistência que o meio oferece à passagem de luz. Seria uma espécie de inércia, tá vendo? Uma resistência que o meio oferece à passagem de luz. E tem a ver com a densidade. Né? Quanto maior a refringência, o meio mais refringente, maior a sua densidade. E aí, menor a velocidade da luz lá dentro e menor o seu comprimento de onda. E aqui o contrário, né? O meio menos refringente é um meio de menor densidade, e aí a velocidade maior, comprimento de onda também maior. Veja só essas imagens. Né? Aqui você tem um raio de luz que incide formando um certo ângulo de incidência com a normal. Então lembra que o ângulo de incidência e o ângulo de refração são sempre medidos com a normal.
Nesse caso, a luz passa do meio menos para o meio mais refringente. Então, olha o que nós percebemos. Nesse caso, quando a luz passa para o meio mais denso, ocorre uma redução de velocidade. E olha o que nós percebemos na prática. A mesma proporção da redução de velocidade nesse meio é a mesma proporção que ocorre com o seno desse ângulo R, que a gente vai ver agora mesmo na lei de Snell. Mas, enfim, quando a luz passa do meio menos para o meio mais refringente, diminui a velocidade e diminui o ângulo. Então, o raio aproxima da normal. Tranquilo? Vamos ver outra figurinha. Agora o contrário, a luz se propaga do meio mais para o meio menos. Para você não confundir, quando passa para o meio menos, é só você lembrar o seguinte: se é menos denso, a luz ela se propaga com maior facilidade. Então, aumenta a velocidade. Se aumenta a velocidade, aumenta o ângulo. Ou seja, o raio afasta da normal. Tranquilo? O aumento do ângulo é seguido do aumento da velocidade da luz. Fechou? E temos um caso particular de refração que quando o raio de luz incide perpendicularmente à superfície. Ou seja, o raio de luz está exatamente em cima da normal. Como o ângulo de incidência e o ângulo de refração nós medimos com a normal, então o ângulo é 0 grau. E veja que nesse caso ocorre refração da mesma forma, só que nesse caso não tem desvio. Mas veja, se a luz se propaga do meio mais para o meio menos denso, ela sofre facilidade, então aumenta a velocidade. Só que nesse caso não teve desvio, então é um caso particular. Tranquilo? Bom, nós também podemos explicar vários fenômenos, várias curiosidades, uma delas a altura aparente dos astros. Quando você vê, por exemplo, a luz que sai de uma determinada estrela, essa luz sofre um considerável desvio ao atravessar a nossa atmosfera, porque ocorre uma variação de densidade do meio, uma variação de densidade do ar. Você sabe que a densidade do ar diminui com a altura. Então, esse raio de luz está se propagando do meio menos para o meio mais denso, meio menos para o meio mais refringente. Do menos para o mais, o que acontece? Lembra que a velocidade diminui, se a velocidade diminui, o ângulo também diminui em relação ao normal. Então ele vai se curvando e a pessoa então tem a sensação de uma imagem virtual um pouco mais acima. Então assim que você explica a altura aparente dos astros. Uma questão também muito perguntada em prova. Então veja aqui uma figurinha mais detalhada. Aqui eu fiz como se fosse camadas, né? Mas só para você entender a trajetória do raio. Então imagina um raio de luz que vai se propagar de um objeto luminoso, de uma estrela, por exemplo. E aqui eu coloquei, ó, do meio menos para o meio mais. Aí depois a densidade vai ficando cada vez maior. Então, logicamente, aqui é apenas uma divisão em 3 etapas, mas é para mostrar para vocês como que o raio vai se curvando. Tá vendo? Ó, do meio menos para o meio mais, o que acontece? O meio é mais denso, então a velocidade diminui. Se a velocidade diminui, o raio, o ângulo, né, também diminui. O ângulo de refração sempre medido com a normal. Tá vendo? Na hora que chega lá no observador, ele tem a sensação de uma imagem virtual mais acima. Legalzinha essa figurinha, né? Vamos continuar. Pessoal, uma definição importante é o índice de refração absoluto de um meio. O índice de refração é apenas uma razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Lembra que a velocidade da luz no vácuo é a maior possível, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Quando a luz passa a se propagar no meio material transparente, homogêneo, como por exemplo a água, o que acontece com a velocidade? A velocidade diminui. Então eu sempre vou dividir 3 vezes 10 a oitava por um valor sempre menor do que 3 vezes 10 a oitava. Então, o índice de refração do meio é sempre maior do que 1. Claro que existem algumas aproximações, como, por exemplo, o meio ar. A velocidade da luz no ar ela é muito próxima com a velocidade da luz no vácuo. Há uma redução de velocidade, mas ela é relativamente pequena. Então, nós aproximamos o índice de refração do ar para 1. E o índice de refração depende do quê? Obviamente, da densidade do meio, do material que é aplicado, e isso aqui é importante, ó,
depende da frequência da luz utilizada na experiência, que é o que provoca as dispersões, né, que a gente vai explicar depois num caso à parte. Aqui nós temos uma tabelinha, só de curiosidade, alguns valores de índice de refração de alguns meios, né, alguns meios. Então, olha só o ar. Na verdade, a gente aproxima para 1, mas é 1,0003, tá vendo? Então, a gente aproxima para 1. Olha a água, 1,33. Então, já ocorre uma redução considerável de velocidade quando a luz se propaga dentro da água. O álcool, o acrílico, o vidro a 1,5, muito utilizado o vidro, né, nos exercícios, que a continha aqui da exata, até chegar no diamante. Agora, olha só que interessante. Eu vou calcular o índice de refração do vidro. Se você usa luzes monocromáticas, ou seja, só de uma cor, você vai ver que o índice de refração é diferente. Então, por que isso ocorre? Índice de refração é C dividido por V. Então, quando você tem a luz branca que penetra, por exemplo, numa placa de vidro, ocorre reduções de velocidade de forma diferenciada. Aquela que perde maior velocidade dessa lista é o violeta. Aquela que perde menos velocidade é o vermelho. Então, como o violeta, a velocidade da luz violeta no meio material acaba sendo menor do que as outras cores, você vai ter um índice de refração daquele meio um pouco maior. Tá vendo? A diferença é pequena, mas existe diferença. Como os índices de refração são diferentes desse bloco de vidro para essas cores, vai acarretar desvios diferentes. Isso aqui explica, então, a dispersão luminosa, tá? Mas depois a gente vai fazer o desenho do prisma, né? A gente vai estudar a dispersão luminosa com mais detalhe. Mas já fique esperto, ó. O índice de refração depende da frequência, depende da cor da luz que é usada para medi-lo. E agora, pessoal, vamos lembrar, então, as famosas leis da refração. Então, aqui nós temos o ângulo incidente, a superfície de separação dos dois meios, a normal, e o raio de refração. Ângulo de incidência, ângulo entre o raio incidente e a normal. Ângulo de refração, ângulo entre o raio refratado e a normal. Aqui nós temos o ângulo de reflexão, né? O ângulo de reflexão que é igual ao ângulo de incidência. A primeira lei é teórica, o raio refratado, o raio incidente e a normal são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. E a segunda lei, a lei mais bela de todas, a parte matemática, a lei de Snell-Descartes. Seno I vezes índice de refração do meio 1, ou seja, o seno desse ângulo I vezes esse índice de refração é igual ao seno do ângulo de refração vezes o índice de refração do meio 2. Olha o que acontece. A luz dessa figura está passando do meio menos para o meio mais denso, para o meio mais efringente. Como que eu sei? Olha, o ângulo diminuiu. Se o ângulo diminuiu, é porque a velocidade também diminuiu. Muito bem, então se a velocidade aqui é menor, então nós temos um índice de refração maior. Tá? Então esse ângulo é menor, o seno é menor e o N2 é maior. Uma coisa compensa a outra. Outras maneiras de você entender a lei de Snell é a proporção que ocorre. Então, ó, seno I sobre seno R igual a V1 sobre V2, lambda 1 sobre lambda 2. Bom, vamos lá, vamos entender isso aqui. Ó. Olha essa figurinha. Você percebe na prática que ocorre uma redução desse ângulo. Agora, olha que interessante que é a matemática. A mesma proporção que diminuiu, não o ângulo, mas o seno do ângulo, vai também reduzir a velocidade do meio 2. Então, quando a luz passa do meio 1 para o meio 2, ocorreu aqui uma redução de velocidade. Uma redução, por exemplo, de 10%. A mesma proporção que diminui a velocidade vai diminuir o seno desse ângulo R. É muito bonita a natureza, né? Legal demais, né? Regida por leis matemáticas que, através de estudos, as pessoas acabaram, né, descobrindo, né? O Snell, Descartes, por exemplo. Como V lambda F, se você substituir lambda F do meio 1 e lambda F do meio 2, o F você corta, fica só a relação de lambda. E o que é índice de refração? Não é C sobre V? Então, se você substitui no lugar do V em função do índice de refração, você chega nessa relação invertida, que é muito utilizada dessa forma, né? Quando você multiplica cruzado, seno I vezes N1 é igual a seno R
vezes N2. Pessoal, tranquila a lei de Snell? Então, a gente pode usar de várias maneiras, né? Essa é a maneira mais completa para você gravar. Essa é a maneira mais utilizada nos problemas que envolvem luz, né? A refração luminosa. Bom, e para a gente fechar essa aula, eu vou mostrar para vocês o fenômeno da reflexão total, para que vocês possam fazer uma quantidade maior de exercícios. Veja bem, se tiver um raio de luz que sai do meio mais para o meio menos, o que vai acontecer com ele? Primeiro, nós temos aqui uma refração que não tem desvio. A velocidade do meio mais para o meio menos, a velocidade aumenta, mas nesse caso não teve desvio. Agora, com determinado ângulo de incidência, do mais para o menos, a velocidade aumentou. Quem aumentou junto? O ângulo de refração. Muito bem. E parte da luz sofre reflexão. Vamos desenhar um outro raio. Esse raio, veja que aumentou o ângulo de incidência. Quando aumenta o ângulo de incidência, aumenta também o ângulo de refração, que está aqui, tá vendo? A luz, então, do meio mais para o meio menos, a velocidade aumenta, o ângulo de refração aumenta. Só que esse ângulo já é maior do que o caso anterior. E assim sucessivamente. Cada vez que eu aumento o ângulo, olha só esse caso bem particular. O raio de luz sofre uma refração cujo ângulo de refração é máximo, ou seja, 90 graus. Então a luz ela afastou da normal o máximo possível. E não se esqueçam que parte da luz sempre sofre reflexão. Muito bem, para esse ângulo específico, nós chamamos de ângulo limite. Ângulo limite de incidência. Legal? O que acontece agora se você aumentar esse ângulo de incidência? O ângulo de incidência vai ficar maior do que o ângulo limite. Não tem mais raio refratado, é o fenômeno da reflexão total. Então, aqui ocorreu o fenômeno da reflexão total. Vocês entenderam? Então, existe uma condição para isso. Repare que se você propagar o raio de luz, se você estudar uma luz, né, um raio de luz, que se propaga do meio menos para o meio mais, sempre vai ocorrer a refração. Porque a luz ela aproxima da normal. Agora, do meio mais para o meio menos, ela afasta da normal, podendo então afastar o máximo possível na refração rasante. Então, para que ocorra o fenômeno da reflexão total, o que tem que acontecer? O raio de luz tem que ser propagado do meio mais para o meio menos refringente e o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. Tranquilo? Então, essas são as condições. Olha lá. O ângulo de incidência maior que o ângulo limite e a luz se propagar do meio mais para o meio menos. Pessoal, isso aqui é muito cobrado. Como que a gente calcula o seno do ângulo limite? É muito simples, ó. Vamos usar a lei de Snell quando o raio de luz aqui sai rasante, ó. Basta você aplicar seno L vezes o índice de fração desse meio, que é o N maior, é igual a seno de 90, vamos pegar bem a refração rasante, então fica seno de 90, vezes o índice de fração do meio menor, o N menor. Como o seno de 90 é 1, você ajeita a expressão, dá esse trocinho aqui, ó, seno de L, seno do ângulo limite, é sempre o N menor sobre o N maior. Nos exercícios de reflexão total, isso aqui você já coloca primeiro, tá? Seno do ângulo limite, N menor sobre N maior. Fechou? E aí, pessoal, existem várias aplicações da reflexão total, como, por exemplo, o uso da fibra ótica, que o raio de luz é confinado no interior da fibra, sofrendo, então, múltiplas reflexões totais. Aqui você tem um desenho da fibra um pouco mais detalhada, que tem um núcleo, o núcleo de índice de fração N1, você tem uma casca que envolve esse núcleo, e veja que a luz ela fica confinada aqui dentro, ela sofre várias reflexões totais. Ela tenta se propagar do meio mais para o meio menos refringente, não consegue sair da fibra, sofrendo então as múltiplas reflexões totais. Vários exercícios já cobraram o funcionamento da fibra ótica. E para a gente encerrar, as miragens. A miragem que também é um fenômeno que acontece devido à reflexão total. Aqui tem um desenho um pouco mais detalhado. Aqui você tem algumas imagens curiosas, né? A miragem, por exemplo, olha só os camelos, né? A foto lá no deserto. Por que acontece isso? Parece que a superfície aqui está espelhada, tá vendo? Igual o asfalto.
Então, o que acontece é que a camada de ar bem próxima ao asfalto, ela está muito quente. E se está muito quente, está com uma densidade menor. Então, olha só esse desenho, vamos lá. Aqui eu separei em várias camadas o ar mais acima, um pouco mais frio, e a temperatura do ar vai aumentando quanto mais próximo do asfalto, que retém o calor. Então, esse ar que está muito quente, se ele está com uma densidade, se ele está com uma temperatura maior, a densidade é o quê, pessoal? Menor, né? Então, a luz aqui ela vai se propagar do meio mais para o meio menos, do meio mais para o meio menos, e assim sucessivamente. Então, veja que quando ela se propaga do mais para o menos, ela vai afastando da normal. Né? Quando é do mais para o menos, o que acontece com a velocidade? A velocidade aumenta, o ângulo também aumenta, gradativamente, apesar de eu ter representado aqui por camadas. Né? Então, ó, o ar muito quente, densidade menor, índice de refração menor. Tá vendo? Ó, vai afastando, 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 até que uma camada bem próxima do asfalto muito quente, esse ângulo de incidência é maior que o limite e o raio, então, sofre reflexão total. Então, aqui está o observador recebendo luz. Ele tem a impressão da imagem como se fosse um espelho plano. Aí fica aquela imagem do camelinho aqui embaixo. Legal, né, pessoal? Olha só esse exercício que caiu na Unesp. Caiu na Unesp em 2019. Olha que exercício legal. Exatamente a imagem que eu acabei de colocar, né? Ao meio-dia, a areia de um deserto recebe grande quantidade de energia vinda do Sol. Aquecida, essa areia faz com que as camadas de ar mais próximas fiquem mais quentes do que as camadas de ar mais altas. Essa variação de temperatura altera o índice de refração do ar e contribui para a ocorrência das miragens no deserto, como esquematizado na figura 1. Para explicar esse fenômeno, um professor apresenta a seus alunos o esquema da figura 2, que mostra um raio de luz monocromático partindo do topo de uma palmeira, dirigindo-se para a areia e sofrendo a refração rasante na interface entre as camadas de ar B e C. Olha só, ele dividiu também em camadas, como eu fiz agora mesmo. Sabendo que nesse esquema as linhas que delimitam as camadas de ar são paralelas entre si, e NA, NB e NC são os índices de refração das camadas A, B e C, e sendo alfa o ângulo de incidência do raio na camada de B, qual o valor de seno de alfa? Olha só, exercício bom da Unesp recente. Vamos calcular lá o seno de alfa. Fiz um desenho um pouco maior. Quais relações que você pode ter aqui? Primeira relação. Vamos usar a lei de Snell na primeira face. Vamos lá. Ah, detalhe. Repararam que aqui de B para C, aqui já é a refração rasante. Ó. Então, a luz está se propagando do meio mais para o meio menos refringente. Do mais para o menos afasta da normal e aqui é o maior afastamento possível. Refração rasante. Então, esse ângulo é o ângulo limite. Agora, reparem que esse ângulo aqui ó, é igual a esse, né? Alternos internos para a gente usar na lei de Snell. Então, lei de Snell, ó, na primeira interface, seno de alfa vezes o índice de fração NA é igual a seno de L vezes o índice de fração NB. Mas qual é a relação do seno do ângulo limite? O seno do ângulo limite é o N menor sobre o N maior. N menor NC, N maior NB. Lembra que a luz está passando do meio mais para o meio menos refringente. Basta substituir na equação de cima. A hora que você substitui, fica seno alfa vezes NA é igual a NC sobre NB vezes NB. Corta NB e está aí o seno de alfa, NC sobre NA. Exercício muito legal da letra E, a resposta, né? Pessoal, então é isso aí. O vídeo ficou um pouquinho mais comprido, mas pelo menos já dá subsídio para você fazer, treinar bastante aí a refração da luz, pelo menos esse início, tá bom? Então, pessoal, bons estudos para vocês e até a próxima.